Programa Conexão de volta. A partir de agora nós estaremos falando com um estudioso no assunto, é o doutor Orleâncio Azevedo, que já está aqui comigo, e ele vai falar sobre o projeto que propõe o desenvolvimento de uma plataforma integrada de cuidados para crianças neurodivergentes e suas famílias no Nordeste do Brasil. Eu vou deixar que ele faça a apresentação, porque é muita coisa e é interessante que a gente saiba um pouquinho mais sobre a sua formação, para a gente poder chegar naquele tema tão interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Seja bem-vindo ao programa. Isso, obrigado, Sônia, obrigado pela condução da entrevista. A questão é que eu comecei muito novo, né? Eu saí do ensino médio, eu tinha 16 anos, e aí a gente tem toda aquela empolgação do jovem, né, para fazer a graduação, a pós-graduação. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado na parte de farmacologia. Por que você escolheu mestrado e doutorado nessa área? Porque eu sempre quis ser um cientista, desde criança, né? Eu sempre fui muito curioso pelas coisas que me inquietavam, né? E eu enxerguei nas ciências biológicas e na pós-graduação na farmacologia, que é um dos melhores cursos que a gente tem aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, a nível de formação na área da pesquisa científica na área biomédica. E foi nessa área de atuação que eu me realizei, né? E na sala de aula, isso veio como uma completude, né? Não como uma complementação, porque não existe você adotar uma atividade de sala de aula como sendo algo supérfluo, né? ou algo complementar, mas veio para finalizar aquela compreensão que eu tinha de que a modulação de um comportamento, a mudança cognitiva que você espera que o ser humano apresente, acontece em sala de aula. E na pesquisa foi onde eu enveredei e ainda enveredo, né, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga abordar determinadas situações, determinados problemas que afetam basicamente a humanidade e que a gente oferece, né, a nossa capacidade para tentar reduzir, vamos dizer assim, o impacto negativo que essas situações trazem. Né? Eu fiquei também um período fora do Brasil, porque era na época de infância, também adolescência, eu tinha, né, aquilo como sendo algo muito especial, né, algo que transcendia a realidade, né, você fazer pesquisa no primeiro mundo. E aí eu tive, né, um período também fora, na Universidade de Virgínia, onde eu tive contato com as maiores inteligências do mundo na parte de pesquisa médica, né, com nobelistas, com outros pesquisadores que têm produção científica de impacto mundial. E aí hoje a gente oferece ajuda aí na condução desses projetos de pesquisa, de extensão, que tem como objetivo, né, essa parte de interface, né, digamos assim, entre a área da educação e a área da saúde. E aí você está com um projeto aí, trazendo um projeto para a gente, né, para mostrar para a gente, para falar um pouquinho sobre esse projeto, para falar sobre esse trabalho com o cuidado com o educador também, que você havia me falado antes, é isso? Exato. A gente tem um projeto de extensão. Atualmente a gente desenvolve ele numa creche no bairro Quintino Cunha, que tem como principal objetivo o treinamento, a capacitação de professoras do ensino infantil na identificação de sinais, né, de linguagem, sinais sociais, sinais motores, que sugiram uma maior atenção por parte do sistema de saúde naquela criança, né? Essa identificação, a importância maior de identificar, por que é necessário que os professores eles tenham o preparo para fazer essa identificação? Porque toda condição que afete, né, o desenvolvimento de uma criança, principalmente até os 2 anos, né, eu chamo a atenção especialmente para esse período, né, porque até os 2 anos a gente tem
se você compreender os 9 meses de gravidez com os 2 primeiros anos de vida, você tem aí, grosseiramente, 1000 dias, né? E a ciência já pacificou que dentro desses 1000 dias, qualquer impacto negativo que você produza no desenvolvimento daquele indivíduo, as consequências elas podem ser realmente extremamente crônicas e de longo prazo, né? Eu trabalhei no meu doutorado com um modelo que estudava no animal, né, num camundongo, uma situação que a gente observava nas comunidades que você tinha uma condição socioeconômica precária, que era o seguinte: a criança que tinha um determinado gene, ela tinha uma melhor resposta diante de uma condição de desnutrição e de infecção intestinal. Ou seja, havia uma condição genética ali que a protegia daquele ambiente hostil aonde ela crescia, né? E aí eu fui estudar isso e tal. Mas voltando à questão das professoras, se você tem um profissional, né, que vai conviver ali com aquela criança durante 4 horas, ou durante 6 horas, ou até mesmo durante 8 horas, que é o vetor que a gente tem hoje de educação, né, um vetor que orienta muito para que a educação seja cada vez mais integral, ou seja, a criança vai passar a maior parte do seu dia numa creche, numa escola. Então, dentro desse período do dia, as chances dela apresentar algum tipo de comportamento natural da condição que ela tem são muito altas. Ah, mas em casa também isso é possível. Tudo bem. Mas em casa você tem ali uma série de outros fatores sociais que podem, de alguma forma, produzir uma inibição a esses comportamentos, né? Eu gosto muito de dizer que no projeto, quando a gente discute isso com as professoras, muitas vezes eu estou falando também com professores que são mães. E aí eu vejo o nível, muitas vezes, de ausência de um determinado conhecimento que não só aquela professora, mas ela como mãe poderia ter desenvolvido, às vezes, numa segunda ou numa terceira gestação e não fez. E aí você começa a ter uma dificuldade daquela criança de ser acolhida e, muitas vezes, de ser desenvolvida naquele ambiente familiar, né? Eu acho que você deve saber, né? É muito comum, por exemplo, você ter uma mãe com uma criança que tenha mais ou menos um comportamento de atividade motora, de gostar de brincar. Esse menino é doido. Esse menino é não sei o quê. Aí ela começa a qualificar aquela criança, adotando que aquele comportamento é meramente uma característica social que não está associada a nenhum tipo de transtorno, a nenhum tipo de condição específica. E algumas vezes isso é. Então você precisa também construir naquela mãe o conhecimento para que ela tenha compreensão. O cuidado também, né? O acolhimento, o cuidado, exatamente. Para que aquilo ali não é o fim do mundo. E a criança entende, né? Se ela escuta, ela entende. Às vezes isso cria um trauma futuro. Exatamente. Ou ela começa a se comportar de uma certa forma, de tanto que ela escuta aquilo ali, né? E quando você qualifica, né, a criança, quando você reduz ela a uma determinada qualidade, né, que seja, esse menino é doido, né? Um rótulo, exatamente, aquilo, quando é muito negativo, você, com toda certeza, você vai afetar a autoestima, você vai afetar o desenvolvimento de sociabilidade daquele indivíduo. Então, são uma série de esferas que, se não há o mínimo, né, se não há o mínimo de capacidade de você coordenar um conhecimento, de você orientar, minimamente que seja, aquela professora ou aquela mãe, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Começando na escola, já que a criança tem um certo tempo na escola, né, a oportunidade do professor com um olhar mais atento e menos acolhedor de mãe, né? Porque às vezes a mãe ela quer mascarar um pouquinho aquilo, exatamente, né? Tem muita mãe que de repente não aceita ou não quer ver que aquela criança ela precisa de um outro tipo. Não é, gente? Eu não sei se eu estou errada. Não é que seja tratar de forma diferente. Não é assim.
tratar como se fosse uma criança que não... É tratar de forma normal, porém com direcionamentos com as devidas atenções, diferentes. exatamente. Né? Ó, pra você ter uma ideia, hoje a gente tem 3 cenários, dos quais 2, assim, eu acho que a gente merece discutir. Mas, por exemplo, hoje você tem a família em que a criança tem o desenvolvimento típico daquele indivíduo. No entanto, a mãe, ou às vezes o pai, ou às vezes a avó, o cuidador mais próximo, por condições que eu não vou entrar em discussão, mas, por exemplo, ele deseja que a criança tenha. Ou seja, existe naquela mãe um desejo que aquela criança tenha algum tipo de transtorno, por assim dizer, como, por exemplo, a questão do transtorno do espectro autista, para, eventualmente, ela ter acesso a algum tipo de benefício social. E eu vou lhe dizer, aí você riu, e eu tenho, né, conversado com esse projeto para algumas pessoas que têm me ajudado, e esse fenômeno é global. Isso não é uma característica só nossa, do Brasil, do Nordeste. Porque o Nordeste é pobre e tal, é porque o Brasil é subdesenvolvido. Não, para você ter uma ideia, tem uma pessoa que a gente está discutindo esse projeto, mas na parte de inteligência artificial, eu quero desenvolver uma IA integrado com uma câmera, que a gente consiga ter uma sensibilidade que essa câmera capte vocalização, movimentos estereotipados, e a gente consiga, de alguma forma, o mais precoce possível, colocar aquela criança dentro de uma navegação, por exemplo, no SUS. Então, eu já retiro do professor, já retiro da família essa responsabilidade maior de identificar esses sinais que sugiram algum tipo de transtorno. E ela é chinesa, essa pesquisadora. E aí a gente conversa, às vezes eu troco a ideia, eu disse, Ziwei, aqui no Brasil a gente tem uma situação assim, assim. Ela disse, é a mesma coisa na China. Ou seja, esse mesmo fenômeno de você ter uma família que tem interesse de acessar um benefício social, muitas vezes por uma condição de precariedade socioeconômica, não é só aqui na gente. Você tem esse fenômeno nos Estados Unidos também, você tem esse fenômeno na China. Então, isso é uma coisa que precisa, de alguma forma, ser abraçado por uma política pública, trabalhado também dentro aí dos sistemas sociais ou dos sistemas de educação, por assim dizer. Né? A outra face dessa moeda é o quê? É você ter o cuidador, o responsável, a mãe ou o pai, que fecha os olhos, que é aquele outro exemplo que você deu, né? Ou seja, se percebe socialmente que aquele indivíduo tem uma condição que necessita de uma atenção mais específica, de uma equipe multidisciplinar, mas não há sensibilidade, muitas vezes, do pai, da mãe, do cuidador, de colocar aquela criança numa navegação, né, de um atendimento multidisciplinar, ou a escola também oferecer algum tipo de atividade mais especializada, não só para aquela criança, mas para aqueles grupos de crianças, que a gente sabe que hoje a prevalência dessas condições é muito elevada e continua crescendo. Então, peraí, nós vamos fazer uma pausa. No próximo bloco a gente continua, porque ainda tem muita coisa para vocês saberem, aprenderem aqui com o Dr. Orleâncio Azevedo. Eu volto já.